Sejam bem-vindos, desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe suas vidas e as suas famílias. Peço para que deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque sempre vou trazer a mensagem de Deus para edificá-lo como um homem e como uma mulher de Deus, pois é através do aprendizado da palavra que nós nos tornamos pessoas melhores. Meus queridos irmãos e irmãs, desejo um dia abençoado a todos, que Deus possa encher o nosso coração de bondade, misericórdia, prudência e compaixão nesse dia. Que Ele, através das mensagens e ensinamentos que Ele mesmo nos ensina, possa moldar o nosso caráter para melhor. Creiam, meus irmãos e irmãs, o Senhor ouve as nossas orações, principalmente quando nós clamamos a Ele. Também quando nós somos sinceros em nossas orações e confessamos os nossos pecados. Ele se importa com o nosso clamor, pois Ele é um Deus zeloso que deseja e sempre vai desejar o nosso melhor. E é através dos desertos que nós enfrentamos que vemos que somos totalmente dependentes dele. Em Sodoma e Gomorra havia um clamor naquele lugar, e o próprio Deus falou que o clamor daquela cidade havia se multiplicado, mas que também o pecado naquela cidade se multiplicou ainda mais. E Abraão intercedeu pelas duas cidades. Ele falou: Senhor, longe de ti que destrua o ímpio com o justo, que mate o justo com o ímpio. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão, ele conseguiu convencer a Deus. Então Deus disse: se eu encontrar 50 justos naquela cidade, por amor desses 50, pouparei o lugar por amor deles. Mas Abraão, ele conseguiu continuar insistindo até convencer a Deus a falar o seguinte: por amor de 10 justos naquela cidade não os destruirei. Todos nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Não havia ninguém justo naquela cidade. O pecado e a imaginação perversa do homem era tanta naquela cidade que todos estavam corrompidos. Todos seguiam o que o seu coração enganoso tinha desejo, e o clamor daquela cidade eram dos inocentes que morriam naquele local. E também porque não havia nenhum justo naquelas cidades. O Senhor apenas salvou Ló, que era filho do irmão de Abraão, por amor a Abraão, e pela aliança que o Senhor fez a Abraão. Por isso, sendo parente de Abraão, Ló foi poupado. Aquele povo foi morto porque não havia a possibilidade de arrependimento para aquelas pessoas. Por isso, Deus destruiu aqueles lugares. E para o Senhor, que é um Deus de amor, misericórdia, zeloso, bondoso, misericordioso, para Ele destruir uma cidade com a sua criação, é porque aquele lugar já tinha passado dos limites inúmeras vezes. Deus, Ele fala sobre nós dominarmos o pecado que habita em nós. E a primeira pessoa que Ele ensina isso é Caim. Deus fala a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Todos nós, hoje em dia, temos a palavra de Deus de fácil acesso em nossas vidas. Não permita que o pecado em sua vida domine você como dominou Caim. Você tem a possibilidade de melhorar as suas atitudes todo o dia. Todos nós temos a possibilidade de melhora. Basta você crer para que se torne realidade. Basta crer, lutar,
perseverar contra o pecado e a maldade que habita em nós. Como o Senhor diz nessa passagem: se fizer o bem, será aceito por Deus. Se não fizer o bem, o pecado irá dominá-lo. Então, sobre o pecado, é dever seu dominá-lo. Os desejos do nosso coração enganoso vêm muitas vezes na nossa vida. Os pensamentos maus também vêm muitas vezes na nossa vida. Mas é nosso dever, como pecadores que se arrependeram, lutar contra esse pecado. É o nosso dever negar a maldade que habita em nós. Muitos de vocês devem pensar: você não sabe o que eu já fiz, você não vai mudar quem eu sou, você não sabe quanto eu luto contra os meus desejos e sempre acabo pecando nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. Sim, meus irmãos e irmãs, eu não sei o que você já fez e também eu não quero mudá-lo. O Senhor é quem irá mudá-lo através da palavra dele. Mas tudo começa com uma decisão que você escolhe para a sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: não veio sobre vós a tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Aqui, meus irmãos e irmãs, fala que o Senhor, Ele não permite que a tentação seja maior de que nós não possamos suportar ela. Então, quando você peca e sabe que está pecando, é porque você quer pecar. E também que a sua fé em Deus está fraca, por deixar um desejo humano dominar você. Na palavra diz que nós devemos viver pelo Espírito e que a carne de nada aproveita. Por isso que o pecado, assim como os desejos, Deus não irá permitir que o pecado e o desejo sejam algo que nós não consigamos dominar. Temos todos nós o livre-arbítrio para tomar as decisões certas e corretas em nossas vidas. Como nas passagens que eu, através da palavra de Deus, ensinei a todos hoje, que está em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, e a 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E unindo essas duas passagens fica mais ou menos assim: se fizer o bem, será aceito. Se fizer o mal, o pecado estará contigo. E você deve dominar o pecado e o desejo, porque Deus não vai permitir algo que você não possa dominar. Então, meus irmãos e irmãs, deixem o vício de lado. Escolham a bondade em vez da maldade. É necessário, muitas vezes, dedicação, compromisso em querer mudar. E isso vai acabar fortalecendo a sua fé a cada dia. Muitas vezes é necessário negar os nossos desejos para nós estarmos de acordo com a vontade de Deus. O povo do Senhor, ele precisou ficar 40 anos no deserto. Noé precisou ficar dentro da arca 150 dias, para depois conhecer a liberdade e a nova terra que Deus havia lhe dado. Jesus foi batizado por João Batista e depois precisou ficar no deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, para que depois começasse a pregar. Todos eles precisaram de tempo para fortalecer a fé deles. E isso não é diferente com nós. É necessário tempo, dedicação. Satanás, ele adora um pecador que desiste, mas odeia um pecador que persiste em Deus. Satanás odeia aqueles que amam a Deus. Então ore e persista na caminhada. Lute contra a carne e o Senhor verá o seu esforço e lhe recompensará.
E não importa o quanto Satanás rugir a você, você estará pronto para enfrentá-lo, resisti-lo. Então, força, meus irmãos e irmãs, força e dedicação. Persistam, lutem, porque não é impossível vencer o pecado. Tudo é possível para aquele que crê no Filho do Homem, Jesus. Desejo um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus e permaneçam na fé. Deveis acreditar em mim, pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim.